queridos! Então, sobre a nossa aula de hoje, vamos começar falando sobre gráfico de uma função quadrática, né? E uma função quadrática, galera, o gráfico dele vai ser dado sempre por uma parábola, tá? Ou a parábola vai ser voltada para cima ou a parábola vai ser voltada para baixo, ok? Já vou dar exemplo de cada um dos casos. E assim, o que nos dá a ideia de uma parábola, né? As antenas parabólicas, radares, faróis de automóveis, algumas construções, né? Alguns lançamentos de objetos têm formato, descrevem, né, o formato de uma parábola, tá? Então, sempre tem aquele formato, né? Esses exemplos que eu falei, formato de parábola. E é o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai encontrar, vai dar uma função e vai encontrar o gráfico dessa função, tá? Lembrando que a função quadrática tem sempre expoente 2, né? Então, sempre que a gente visualizar o expoente 2, a gente já sabe que a gente vai encontrar um gráfico com uma parábola. Bom, aí está o nosso primeiro exemplo, né? f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4. Vamos fazer uma tabelinha, né? Vamos colocar valores para x e vamos achar os valores de y, tá? Os valores para x, galera, assim como em função, né, afim, que a gente viu lá, a gente sempre utiliza valores menores, tá bom? Eu vou usar 5 pontos, eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então, cada valor de x é colocado na função e é descoberto, né, o valor de y, tá? Então, menos 2, você vai fazer o quê? Menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Com o sinal de menos da frente, vai ficar menos 4. Então, menos 4 mais 4 vai ficar 0, tá? Então, deixa eu só fazer esse primeiro aí, para vocês terem uma noção. Olha só, vou fazer um rascunho aqui do lado, e eu tenho que x é igual a menos 2. Então, eu pego a função, tá? Ó, menos x ao quadrado mais 4. No lugar do x, eu coloco menos 2. Então, menos da função desce, abre parênteses, menos 2 ao quadrado mais 4. Então, menos 2 ao quadrado vai ficar 4, menos 4 mais 4 vai ficar quanto? 0. Então, quando x é menos 2, o y é igual a quanto? A 0, tá? E a gente vai fazer para o menos 1, para 0, para 1, para 2, tá? Para cada um desses. Para não tomar muito tempo, como eu já fiz, eu vou colocar aqui as respostas, tá? Então, quando for menos 1, tá? Ó, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1 mais 4, 3, tá? Agora, o 0. 0 ao quadrado, né? Vai ficar 0. Menos 0 mais 4 vai ficar 4. 1 agora. 1 ao quadrado, 1. Com o sinal de menos, menos 1. Menos 1 mais 4, 3. E o 2 agora? 2 ao quadrado, 4. Com o sinal de menos, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Então, quer dizer, joguei os valores de x, descobri y, tá? E agora vamos fazer o gráfico. Bom, está aí o gráfico, tá, galera? Coloquei aqui, ó, no eixo x, né, os valores de x. No eixo y, os valores de y, tá? Agora, eu vou juntar, né? Eu tenho as minhas coordenadas. E o que são as coordenadas? São os valores de x e os valores de y. Então, nesse caso aqui, ó, é menos 2 e 0. Depois, menos 1 e 3. Depois, 0 e 4. Depois, 1 e 3 e 2 e 0, tá? Essas são as coordenadas, tá bom? Então, olha só, menos 2 e 0, menos 2 de x. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 2 com 0 vai ficar aqui, né? Menos 1 com 3. Então, menos 1 aqui até o 3. Depois, 0 e 4. Então, vai no 4 do y. 1 e 3. Vamos lá. 1 de x com 3 de y. E 2 com 0. Então, 2 em cima do x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar, né, esses pontos. Tá bom, galera? Ó. Então, está aí. A concavidade da parábola é voltada para baixo, tá bom? Concavidade voltada para baixo. Por que é voltada para baixo mesmo? Porque o A é menor que 0. Então, toda vez que o A for negativo, a concavidade vai ser
voltada para baixo. Agora, nós temos outro exemplo, né? Nós temos aí que f de x é igual a x ao quadrado mais 2. Então, já coloquei os valores de x, tá, galera? Menos 2 até 2. E a cada valor de x é colocado na função. Então, eu vou fazer o primeiro para que vocês entendam o segundo, tá? Olha só, vou fazer aqui um rascunho. X é igual a menos 2. Pego a função x ao quadrado mais 2, e no lugar do x eu coloco menos 2. Então, menos 2 ao quadrado mais 2. Então, menos 2 ao quadrado vai ficar quanto? Vai ficar 4. 4 mais 2 vai ficar quanto? 6. Então, aqui a resposta é 6, tá? O restante eu vou fazer de cabeça, ó. Menos 1 ao quadrado, 1. Mais 2, 3. 0 ao quadrado, 0. Mais 2, 2. 1 ao quadrado, 1. Mais 2, 3. E 2 ao quadrado, 4. Mais 2, 6. Tá? Então, ficou aí, ó, a nossa tabelinha pronta, né? Com os valores de x e os valores de y, tá bom? E agora, vamos colocar no gráfico. Ó, nós temos menos 2. Deixa eu colocar de lápis aqui. A gente tem menos 1, menos 2. Tem 1 e 2 positivos, né? E os valores de y, que vai até o 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que a gente tem que fazer? O encontro, né? Então, assim, menos 2 com 6. Então, menos 2 aqui com 6. Bolinha. Menos 1 com 3. Menos 1 com 3. Depois temos 0 com 2. Então, 2 no y, né? 1 com 3. 1 de x com 3 de y. E 2 de x com 6 de y. Tá? Então, vamos ligar aqui os pontos, tá bom? E aí está o nosso gráfico, né? A concavidade voltada para cima. Então, quer dizer, a concavidade voltada para cima. Por que foi voltada para cima? Porque o A é positivo, tá? Então, A é maior que 0, ó. Aqui é 1. Então, como A é maior que 0, a concavidade vai ser sempre voltada para cima. Então, está aí, galera, a explicação, né? A construção da função, né? Do gráfico, né? De uma função quadrática. Agora, chegamos ao vértice da parábola, né, galera? Então, assim, o vértice da parábola, a gente vai trabalhar com duas fórmulas, tá bom? O ponto do vértice vai ser o seguinte. O vértice vai ser dado pelo x do vértice e o y do vértice, tá? Então, assim, é o que representa, né? É o vértice que representa uma função quadrática, tá bom? E daí, x do vértice vai ser menos b sobre 2a, tá? E y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Vamos ver exemplos para que a gente possa entender melhor. Aí está o exemplo, tá, galera? Determine o vértice da parábola da função y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Então, o que a gente vai fazer? Vai identificar quem é A é menos 1, B é 6 e C é menos 8, tá bom? E aí, a gente vai fazer o delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quem é B? 6, então 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 8, tá? Delta é igual 6 ao quadrado, 36, menos vezes menos, mais, e mais vezes menos, menos. E 4 vezes 8, 32. Então, o delta deu igual a quanto? Deu igual a 4, tá bom? Então, aí, galera, para determinar o vértice da parábola, eu preciso do x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice nada mais é que menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é igual a menos, quem é b? 6, dividido por 2 vezes, quem é a? Menos 1, tá?
Então, o x do vértice é igual a menos 6 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. E aí, menos 6 dividido para menos 2, o x do vértice é igual a quanto? A 3, tá bom? E agora temos o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, tá? Então, y do vértice é igual a menos, quem é delta? 4 sobre 4 vezes quem é a menos 1. Então, y do vértice é igual a menos 4 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. E aí, menos com menos mais, e 4 dividido para 4 é 1. Então, qual é o vértice da parábola? O vértice da parábola é o x do vértice, que é o 3, e o y do vértice, que é 1. Então, o vértice é 3 e 1.